Olá, pessoal! Muito boa tarde. Que bom que você está por aqui. É maravilhoso encontrar com você nessa tarde. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Saúde Notável. E o nosso tema de hoje já está aí na sua tela. Saia da rota da doença. Vamos falar desse tema, que é um tema que eu preparei já faz algum tempo para trazer aqui para vocês. E agora é a oportunidade de poder estar com vocês nessa tarde, trazendo para vocês esse conteúdo muito bom, muito interessante. Nós vamos mostrar aqui a fisiopatologia da doença, como a doença acontece, como a doença ela se desenvolve no nosso organismo e vamos mostrar as mudanças necessárias que devem ser feitas para você evitar as doenças aí, combater as doenças e até mesmo tratá-las caso já tenha aí instalada no seu organismo. Então, saia da rota da doença é o nosso tema de hoje. E antes de entrar no nosso tema, nós vamos falar alguma coisa para você importante. É o nosso sorteio do nosso livro. Vamos estar sorteando mais um exemplar do nosso livro hoje, tá? Mais um sorteio aqui. Fique ligadinho aí. E a nossa palavra-chave para você participar do sorteio do nosso livro é Rota da Doença, hashtag Rota da Doença. Então você digita aí no chat do nosso canal aí, o canal Saúde Notável, que você está ligadinho com a gente aí, hashtag Rota da Doença, hashtag Rota da Doença, digite aí para você participar do nosso sorteio, que no finalzinho da live estaremos sorteando mais um livro aí, ó, o meu livro de minha autoria, Tantas Milagrosas. Nesse livro aqui eu trato de várias doenças, são 114 doenças que a gente trata delas aqui, mostrando como você reconhecer essas plantas, como você reconhecer essas plantas, como você utilizar, quando você pode utilizar, dose, o preparo, tudo certinho aqui. Esse é o manual, um manual de fitoterapia que você deve ter na sua casa, tá bom? Então, ó, participe do sorteio desse nosso livro no final da live. Você precisa comentar aí, Rota da Doença, no nosso chat, para o sistema pegar todas as pessoas que fizeram o comentário e fazer o sorteio no finalzinho da nossa live, tá bom? E nós temos um outro livro que nós estaremos, olha aqui, ó, sorteando no próximo evento. Olha esse livro aqui, Sucos e Shakes, muito bom. Aqui você aprende como você preparar seus sucos, aprende como você preparar o seu shake. É um livro maravilhoso. Eu tenho esse livro, utilizo esse livro nas minhas terapias. Quando eu prescrevo algum suco para algum shake para os meus pacientes, eu utilizo a maioria das vezes as receitas desse livro, tanto para os sucos como para os shakes. Então, esse livro aqui será sorteado, não hoje. Quando você vai participar do sorteio desse livro, preste atenção. Nós estamos preparando um grande evento para a próxima semana. É um evento uma jornada de uma semana. Todos os dias teremos palestrantes aqui conosco, onde nós vamos falar sobre o tema Medicina da Natureza. É uma jornada Medicina da Natureza, que vai ocorrer do dia 21 ao dia 29 deste mês. Do dia 21 até o dia 28 serão palestras. Dia 21 é o próximo sábado. Inclusive, eu quero até avisar que no sábado próximo, às 5 da tarde, nós não teremos palestra aqui no nosso canal. Vamos ter às 19h30, 7h30 da noite. Nós teremos aqui a nossa live aqui já dando abertura e dando início à nossa jornada Medicina da Natureza, que vai começar no próximo sábado. Então, teremos sábado, às 19h30, 7h da noite, 7h30 da noite, nossa abertura e as nossas primeiras palestras. Teremos 2 convidados para estar palestrando aqui conosco no próximo sábado, né? Vai começar às 7h30, 1 hora de palestra do primeiro e 1 hora do segundo palestrante. Vamos terminar lá para as 10 horas, porque tem o sorteio, tem aquela bate-papo, aquela coisa toda, aquela conversa que vai ser muito boa, né? Você não pode perder. Coloca na sua agenda aí, sábado próximo, 7h30 da noite, 19h30, estaremos abrindo a nossa jornada Medicina da Natureza. E cada dia nós vamos falar de um remédio da natureza. A natureza nos oferece vários remédios gratuitamente ou quase gratuitamente, tá bom? E você vai conhecer cada um deles durante todos os dias da semana. Sábado é um, domingo é outro, domingo também será o mesmo horário, tá? Às 19h30, 7h30 da noite.
E na segunda, às 8 horas, às 20 horas, tá? De segunda até sexta-feira, sempre esse horário, às 20 horas, que o pessoal trabalha, até que chega em casa, né? Que senta lá para assistir nossas lives, então já um pouquinho mais tarde. Por isso que nós estamos colocando esse horário às 20 horas, tá bom? Então, sábado e domingo, 19h30, e a partir da segunda, às 20 horas, até sexta-feira. No sábado, último sábado, do dia 28, o mesmo horário também, à noite, né? 7h30 da noite. E no domingo nós teremos nosso curso de culinária, onde teremos duas culinaristas, chefe de culinária vegetariana saudável, que estará fazendo o curso de culinária para vocês, tá bom? Também online, você vai participar online. Esse curso ele terá uma taxazinha que nós vamos anunciar nos nossos banners, o valorzinho que você vai contribuir para participar desse curso de culinária. A doutora Elisângela, que é nutricionista, e a Nete Rocha, que é culinarista também, tudo na área vegana, na área vegetariana, alimentos saudáveis, alimentos nutritivos e saudáveis. Nós estaremos, então, promovendo esse curso no domingo, dia 29, pela manhã, às 9 horas da manhã, de 9 até o meio-dia, elas vão ensinar várias receitas aí, tá bom? E você precisa se inscrever. Nós vamos lançar nos nossos banners ali os contatos para você fazer sua inscrição, porque esse curso do domingo só vai participar quem fizer a sua inscrição. Fazendo essa inscrição, esse curso vai ser fechado, não vai ser pelo canal Saúde Notável, vai ser um curso fechado, tá bom? Você vai participar através do Zoom, do nosso canal do Zoom. Tá? Então você vai fazer sua inscrição e no dia nós vamos mandar o link para você e você vai acessar através do Zoom o nosso link ali e participar de 9 ao meio-dia do curso de culinária com duas culinaristas, gente. Olha só, uma nutricionista e uma culinarista de mão cheia, que dá curso de culinária no Brasil inteiro. A Nete Rocha, ela viaja o Brasil inteiro dando cursos de culinária. Então, é uma pessoa realmente muito capacitada. Conheço as receitas dela, já comi da alimentação dela, preparados dela. Então, olha, muito bom mesmo. Você não pode perder, você não pode ficar de fora desse curso de culinária que ocorrerá no dia 29, tá bom? E voltando para o nosso livro, esse livro vai ser sorteado durante a semana, tá bom? Durante a semana você vai participar dos sorteios de um volume, um exemplar deste livro. Durante a semana a gente vai dizer o dia que ele será sorteado, que muito provavelmente será no final da nossa jornada, que é a nossa jornada de saúde, a jornada Medicina da Natureza, então que começa próximo sábado. Durante a semana nós vamos publicar aí nossos banners, mostrando para você aí os contatos, os meios que você pode estar participando durante toda a semana, tá bom? Durante toda a semana terá aí os banners divulgando aí o palestrante de cada dia, né? Os palestrantes, são 2 palestrantes por cada noite, né? Cada noite teremos 2, então você vai realmente conhecer os palestrantes antecipadamente, no dia que ele for fazer a palestra dele, com um tema, inclusive. Então, você vai poder se preparar para assistir conosco a Jornada Medicina da Natureza, a primeira jornada que nós estamos lançando aqui no nosso canal Saúde Notável. Pessoal, curta aí, digite aí, ó, hashtag Rota da Doença. Estou vendo aqui que algumas pessoas já estão digitando aí. Não perca, você precisa participar do sorteio, tá? Do nosso livro, que será sorteado daqui a pouquinho, no final da live, obviamente. Então, digita aí, compartilhe o nosso link também. Pegue o nosso link que você tem aí, vai lá no canal, copia e cola o nosso link lá nos seus contatos e envia para todo mundo, para que outras pessoas possam acessar ali o nosso canal e o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje, então, está na tela aí, que qual é o nosso tema de hoje? Saia da rota da doença. Então, vamos falar um pouquinho desse tema muito importante. Você está na rota da doença? Então, vamos sair dessa rota e vamos entrar na rota da saúde. E a rota da saúde, pessoal, eu vou falar no sábado, no primeiro sábado, depois da última palestra da jornada Medicina da Natureza. Então, lá mais para frente, tá? Eu não sei nem qual a data aqui, que eu não olhei aqui a data. Tá? Mas hoje vamos falar da rota da doença. Depois vem a semana que vem a jornada Medicina da Natureza, e no outro sábado seguinte, aí nós falaremos como você entrar na rota da saúde, saindo da rota da doença hoje e entrando na rota da saúde, tá bom? Então vamos lá conhecer essa rota, pessoal. Opa, como é que eu faço aqui, Lucas? Eu preciso colocar somente, pessoal, só um minutinho,
eu preciso colocar somente a... Porque ele vai passando as imagens, né? Como é que eu faço isso? Não, mas não é isso que eu quero passar. Eu quero passar um por um. Pessoal, só um minutinho, vamos acertar, vamos alinhar isso aqui. Eu quero mostrar só a rota, como é que eu faço. Só isso aqui. Só um minutinho, pessoal, porque o slide está em tudo completo, né? Eu acho que ele acaba aqui não indo, né? Tudo bem, pessoal, ele não faz. Eu pensei que ele fosse ponto por ponto, que eu ia mostrar cada item desse aqui. Mas tudo bem, não tem problema. Então, olha isso aqui, pessoal. Quando você entra na rota da doença, quando é que isso acontece? Quando é que você entra na rota da doença? Vamos recapitular a história, a nossa história. Quando a gente nasce, o que nossa mamãe faz? Primeira coisa que a mamãe faz, nos servir um alimento. Qual é o primeiro alimento que o bebê tem quando ele nasce? O leite materno, ok? O leite materno é o primeiro alimento que a gente ingere assim que nasce, não é verdade? Só que esse leite, ele vai depender da sua qualidade. Qual é a qualidade do leite que essa mamãe está produzindo para esse bebê? É um leite saudável? É um leite rico em nutrientes? Com poucas toxinas? Né? Então, essas toxinas, esses nutrientes, depende muito, na verdade, depende totalmente da alimentação dessa mãe. Como que essa mãe alimenta? Se a mãe tem uma alimentação saudável, se essa mãe tem uma alimentação saudável, o leite dessa mãe é um leite saudável, obviamente, vai ser um leite saudável, rico em nutrientes, que são proteínas, que são vitaminas, que são minerais, né, carboidrato de boa qualidade, que é o açúcar do leite, a lactose do leite, é o açúcar, né, do leite, de boa qualidade. Então, se essa mãe tem uma boa alimentação, esse leite é um leite de qualidade. E essa criança vai ter esse alimento de boa qualidade. E esse alimento de boa qualidade vai produzir saúde ao longo da vida dessa criança. Quando eu digo ao longo da vida, pessoal, não é só enquanto essa criança está amamentando, não. Porque esse leite materno, ele faz a base da saúde dessa criança por toda a sua vida. Porque ele vai dar condições ao sistema imunológico, porque o leite contém substâncias imunológicas ali, né? Proteica, vai formar proteína, né? Vai formar músculos, né? E vai, principalmente o sistema imunológico, que é formado ali com as substâncias que presentes no leite materno. Então, por isso que a gente diz que é para toda a vida. Então, a influência do leite materno, ele é para toda a vida dessa criança. Não é só enquanto bebê, mas enquanto ela estiver vivendo, ela tem influência dessa primeira alimentação que ela recebeu, que é o leite materno. Veja como é importante um leite materno. Mas qual que é o grande problema, principalmente na sociedade urbana? Sociedade urbana, a mulher ela trabalha fora, porque ela tem as suas obrigações fora. A mulher hoje trabalha, né, estuda, trabalha, enfim, tem uma vida muito cheia de compromissos, corrida, de planos e projetos da vida, etc. e tal, então ela trabalha fora. Então, quando ela ganha seu bebê, em poucos meses, que deveria, né, que o melhor seria que essa mãe pudesse criar essa criança ali, não só nos 6 primeiros meses, no primeiro ano, no segundo ano de vida, mas por toda a sua fase de bebê, criança, adolescente, essa mãe tivesse ali presente no lar, cuidando da saúde e da educação dessa criança. Mas, infelizmente, isso não acontece. As mães hoje, com 6 meses depois que ganha seu bebê, algumas até mais cedo, né, 4 meses, devido à licença do trabalho aí, algumas conseguem 6 meses, né? Mas ela já começa a trabalhar fora, deixa essa criança com uma auxiliadora ali no lar, e ela vai então trabalhar fora. E nesse preparo para ela sair de casa e trabalhar fora e deixar essa criança, ela começa a introduzir alguns alimentos, né? Começa a introduzir alguns alimentos. E quais são os alimentos que normalmente é introduzido na dieta dessa criança? Leite. E leite de quê, gente? Leite de vaca, leite de gado, leite de outra espécie. Leite animal de outra espécie, não é o leite materno, porque não tem esse leite materno para continuar amamentando essa criança. Ela começa a introduzir ali alimentos de outra espécie e o leite de vaca. E o leite de vaca, pessoal, ele tem nutrientes? É claro que tem, é óbvio que tem nutrientes, né? Nutrientes importantes, como proteínas, carboidrato, no caso que é a lactose,
e tem vitaminas também, mas são suficientes? Óbvio que não são suficientes. Não tem a mesma composição do leite materno. E, além do que, esses nutrientes, eles são para um outro organismo, não o organismo de um bebê, de uma criança que acabou de nascer, que não tem as mesmas enzimas digestivas e nas mesmas quantidades que um bezerro, né, da origem, espécie do animal. Então, essa deficiência de enzimas digestivas nesse bebê não vai conseguir digerir as proteínas, as enzimas, as proteínas e a lactose do leite de vaca. Então, essa deficiência de enzimas do bebê, que não consegue digerir esses nutrientes, essa proteína, essa lactose do leite de vaca, vai lhe trazer transtornos gastrointestinal. Alergias, por exemplo, vai estar aí entre as doenças que podem estar surgindo, né, os desconfortos que podem estar surgindo, as cólicas abdominais, tudo derivado desse tipo de alimento que é introduzido numa criança com a idade tão tenra, né, tão pequena, né? Então, esses alimentos vai trazer transtorno, sim, e ali começa todo um processo de doenças gastrointestinal desde bebê. Então, nós entramos na rota da doença aqui, ó, desde pequenininho, desde quando nascemos, com a introdução de alimentos não adequados para essa criança, para esse organismo tão novo. Mas também começamos a ingerir, introduzir na dieta da criança as papinhas, e na maioria das vezes essas papas são compradas no mercado, né, de frutas, de verduras, que estão ali sob conservação de agentes químicos, né, conservadores, produtos para melhorar o sabor, saborizantes, produtos para controlar a acidez desse alimento, né? Então, vários produtos estão ali junto com essas papinhas. Então, você começa a colocar na dieta dessa criança tão cedo, tão nova, alimentos inadequados, inapropriados para a saúde dessa criança. E também tem as frutas, amassadinha, raspadinha, tudo bem, as frutas, ótimo. Mas quando a gente começa a introduzir leite de vaca, e outra coisa muito importante, quando a mãe introduz o leite de vaca, pessoal, a mãe ela não tem noção, porque ela não foi orientada pelo pediatra, nem pela nutricionista, muito menos pela enfermeira, a quantidade desse leite, dessa mamadeira, a quantidade, o volume dessa mamadeira. Porque a mãe não tem noção a quantidade de que esse bebê está amamentando ali do leite materno. Ela não tem noção. Quantos ml essa criança mama em cada mamada? Ela não tem essa noção, porque não foi ensinada isso para ela. Então, quando ela começa a introduzir o leite de vaca, ela começa a introduzir em grandes quantidades, maior do que essa criança amamentaria, porque a criança ela amamenta várias vezes durante o dia e pequenas quantidades, vamos dizer assim, pequenas quantidades. Várias mamadas em pequenas quantidades. Mas ela começa a introduzir, ela não tem noção da quantidade, ela começa a colocar muito mais, né, na mamadeira, e essa criança então fica ali, mama de maneira uma quantidade muito grande, volumosa, e ela começa a ficar ali empaturrada, e começa ali os problemas gastrointestinais também, devido ao volume, devido à qualidade, devido ao volume. E com esse tipo de alimentos, nós estamos começamos a ingerir toxinas, devido a esse tipo de alimento, toxinas. Essas toxinas são substâncias tóxicas para o organismo, que traz transtornos metabólicos e funcional para os nossos órgãos e para os nossos sistemas. Também, esse tipo de alimento, nós não temos aí, ó, nutrientes suficientes, ou seja, uma falta de nutrientes. Não tem vitaminas adequadas, não temos os minerais adequados, as proteínas adequadas, né, os lipídios de quantidade adequada, equilibrada, pessoal, que eu estou falando, equilibrada. Nem para mais, nem para menos, porque o que é excesso também não é bom, é ruim também. Então, precisamos ter um equilíbrio nessas quantidades, e muitas vezes esse tipo de alimento, na grande maioria das vezes, esse tipo de alimento, não tem os nutrientes de maneira adequada. E então nós vamos ali ter uma falta, uma deficiência de nutrientes. Com toxinas, com falta de nutrientes, toxinas, pessoal, são alimentos para parasitas intestinais. Toxinas são os alimentos dos parasitas intestinais. Eles se alimentam de toxinas, né? Também dos nutrientes, obviamente, mas também de toxinas. A falta de nutrientes abre a porta para o nosso organismo para uma deficiência imunológica. Então, intoxicado e com deficiência imunológica, devido à deficiência nutricional, os parasitas fazem a festa, encontram um corpo, um organismo livre, pronto para eles
entrarem, habitarem, reproduzir e causar as suas doenças parasitárias. E aí também nós temos um outro problema, que são as poluições eletromagnéticas. Hoje nós já nascemos com contato direto com poluição eletromagnética. É o celular, que está na mão das crianças desde muito pequenas, é o computador, é a televisão. E aí muitas mães, não por falta de conhecimento, esquenta ou aquece a sua mamadeira no micro-ondas, que joga uma carga de radiação eletromagnética muito grande ali. E essa também, essa poluição eletromagnética nas crianças é uma das causas principais de câncer, principalmente de câncer no cérebro, e também câncer do sistema sanguíneo, né, que é a leucemia. Então, são câncer, muitas vezes, causados por radiação eletromagnética. Então, nós temos aí o celular, o computador, televisão, micro-ondas, né, e outros aparelhos eletromagnéticos que nos contaminam, que nos poluem com esse tipo de radiação, né, essa radiação eletromagnética. E esses problemas, ó, toxinas, falta de nutrientes, infecções, poluição eletromagnética, eu citei aqui apenas 4, pessoal, mas tem outras coisas também que poderíamos colocar aqui nesse pacote. Isso vai causar alterações bioquímicas no nosso organismo, nos órgãos, nos sistemas. Essas alterações bioquímicas ainda não trazem nenhum sintoma. A gente não sente nenhum sintoma com isso ainda, porque está muito recente, mas a gente vai acrescentando cada vez mais, acrescentando e acrescentando e acrescentando essas poluições, essas contaminações. Isso vai gerando em nós um estresse oxidativo, né? Ou a oxidação também vai gerando uma inflamação, processo inflamatório e a glicação, né? A glicação. Então, com esse processo oxidativo no nosso organismo, esse processo oxidativo vai acontecer nas nossas células, vai acontecer lá nas nossas células, vai lesar, né, o processo oxidativo vai lesar as membranas celulares, porque esse processo oxidativo, o que vai oxidar? Justamente a membrana celular. Nossa membrana celular é composta por duas camadas. É uma camada de glicoproteína, ok, tudo bem, e uma camada de fosfolipídio. Quando fala de fosfolipídio, é uma molécula de lipídio, uma molécula de fósforo. E o lipídio, gente, lipídio é gordura, gordura oxida, compreende? Gordura uma substância oxidativa, que pode oxidar muito facilmente. Então, se a gente está estressado, se a gente está intoxicado, está faltando nutriente ali, né? Então, esse lipídio vai oxidar. Ele vai oxidar. Então, esse processo oxidativo, ali na membrana celular, vai haver uma lesão, deixando passar para dentro, através dessa lesão, passar para dentro da célula, para o tecido, para a membrana, para a matriz celular, toxinas, parasitas, né? E ali vai haver uma matriz celular contaminada, o que vai gerar, por sua vez, o processo de inflamação. Ou seja, um processo inflamatório está sendo desenvolvido ali, está desencadeando ali um processo de inflamação. E a gente chama isso de inflamação subclínica, porque essa inflamação subclínica, ela não causa dor, ela não causa desconforto. Até mesmo o processo oxidativo também não causa sintomas muito importantes, né? Não, a gente não acaba não percebendo isso aqui, não percebe esse processo acontecendo. Ele está acontecendo, porém a gente não percebe esse processo ainda acontecendo. E aí, o terceiro ponto que vai acontecer é a glicação. Por quê? Usamos muitos carboidratos ultraprocessados, que no organismo se transforma em açúcar, grande quantidade de açúcar, né? Esse processo oxidativo, de glicação, que é quando uma hemoglobina se gruda a uma proteína, ele vai deixar de que essa hemoglobina transporte ali, através da insulina, a glicose para dentro da célula para ser queimada e transformada em energia, armazenada em energia, etc. Então, nós temos ali um processo de resistência insulínica, na verdade, né? O nosso organismo tem tanta glicose
tanta glicose que a quantidade insulínica que é produzida, que o organismo consegue produzir, não é suficiente para transportar, né? Na verdade, a insulina ela não faz o transporte, ela faz a sinalização do transporte. Quem transporta mesmo é o GLUT4. O GLUT4 é uma substância produzida pelo próprio organismo para transporte da glicose. E a insulina ela faz essa sinalização para esse transporte para dentro da célula. Então, nós não temos suficiência de insulina. O GLUT4 não consegue transportar porque ele não é orientado para fazer esse transporte, e essa glicose fica ali em excesso no nosso sistema sanguíneo, circulando. E glicose em excesso, ela é inflamatória, ela produz processo inflamatório. E da mesma forma que a insulina também em excesso, ou seja, insulina sem função, sem a sua devida funcionalidade, também não é inflamatória, vai desenvolver um processo inflamatório. Então, nós temos aqui um estresse oxidativo subclínico, nós temos aqui um processo inflamatório subclínico e a glicação subclínica. Isso aqui vai nos levar a alterações dos eixos. E alterações dos eixos, aí sim, nós começamos agora a sentir sintomas, começamos agora a perceber que algo vai ruim no nosso organismo, vai mal no nosso organismo. Porque a partir disso aqui, ó, dessas alterações dos eixos, e quais são esses eixos? O ponto 3 aqui, ó. Ponto 3. Nós temos alteração no eixo adrenal, nós temos a alteração no eixo da tireoide, no eixo pancreático, temos alteração no eixo intestino, temos alteração no eixo cérebro, alterações imune, no eixo imune, alterações no sistema linfático, no eixo do sistema linfático, também o rins, fígado, sistema neurológico, vascular, cardiopulmonar, e também nos eixos dos hormônios estrogênio, progesterona e testosterona. Então, a partir daqui, dessas alterações dos eixos, é que nós vamos começar a sentir que alguma coisa está indo mal no nosso organismo com essas alterações. Nós começamos a ter problemas, o estresse, por exemplo, um estresse na glândula adrenal, ela começa a se estressar, começa a ter uma deficiência de produção hormonal. As glândulas adrenais, pessoal, é aquela glândulazinha muito pequenininha, bonitinha, que fica sobre os rins. Se você vê uma fotinha, um desenhozinho do rim, acima do rim, nós temos uma glândulazinha, uma protuberânciazinha, aquela é uma glândula, é a suprarrenal. Nessa suprarrenal, ela é uma fábrica de hormônios. Diversos hormônios são produzidos ali. Então, essa glândulazinha começa a entrar em estresse, porque nós temos agora uma alteração nesse eixo. Então, esse estresse, ela deixa de ter a sua capacidade produtiva de hormônios. Ou seja, vários hormônios diminuem a sua produção. A tireoide, do mesmo jeito. A tireoide começa a sofrer ali as alterações também no seu eixo, ou seja, ela deixa de produzir ali a quantidade de hormônio suficiente. E a tireoide também, gente, é uma fábrica de hormônio. É uma fábrica espetacular de hormônios. Vários hormônios são produzidos ali. E aí ela começa a diminuir a sua capacidade de produção. Aqui nós temos o pâncreas também. O pâncreas é outra usina fabricante de hormônios. E, de modo especial, os hormônios digestivos são produzidos aqui. Né? A pancreatina e várias outras enzimas que faz parte do processo digestivo dos alimentos, são várias, amilase, pancreatina e outros, que são produzidos ali para degradar esse tipo de alimento que nós consumimos. Né? A amilase, por exemplo, ela vai degradar ali os amidos, né? Vai degradar os amidos. Então, cada substância que é produzida ali no pâncreas tem a sua importância naquele grupo de alimentos que nós consumimos. Então, ele diminui essa capacidade, porque o seu eixo está comprometido. Temos uma alteração ali. Ele já não produz mais essa quantidade de hormônios necessárias. O intestino também tem a sua complicação ali também afetada, né? E aí ele deixa de ter os seus movimentos peristálticos, deixa de produzir as suas enzimas ali, que fazem parte também ali. Tem lesões, inclusive, ali na parede, no tecido intestinal, né? O cérebro também, onde nós temos
é um grande problema aqui, né, no cérebro. O sistema imune deixa de produzir a quantidade de defensores do nosso organismo, né, e então a gente diminui as suas defesas orgânicas, porque o sistema imune está ali fragilizado também. Temos alterações ali no sistema imune. O sistema linfático, né? Nós temos o sistema linfático onde nos linfonodos, aliás, nos glândulos linfáticos, glândulos linfáticos, onde produz os linfócitos, também tem a sua alteração, não consegue produzir esses soldadinhos brancos de maneira adequada. E quais são os soldadinhos brancos, pessoal? Soldadinhos brancos são as nossas células de defesa que está ali na parte branca do sangue, né? O sangue nós temos dois grupos, né, de células. Temos o grupo de células vermelhas e o grupo de células brancas. As células vermelhas é o quê? As hemácias, né? As hemácias, os hematócritos, né? São as células vermelhas, né? São 4 deles, né? Hemácias, hematócritos, que fazem parte dessas células vermelhas, né? Que têm as suas funções ali. Transporte de oxigênio, transporte de ferro, transporte de outros, de proteínas, etc. e tal. E temos os glóbulos brancos, que são soldadinhos brancos, são os linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, né? Esses soldadinhos brancos fazem parte do grupo de células do sistema imunológico, sistema de defesa. E eles são produzidos justamente no sistema linfático. E a linfa transporta esses glóbulos brancos e joga eles da corrente sanguínea assim que é necessário, assim que a gente precisa deles. Precisou, fomos afetados por algum micro-organismo, algum parasita, ou mesmo alguma lesão, então esses linfócitos vão para aquele ponto onde está precisando, para aquele local onde está precisando. Isso acontece muito rapidamente no nosso organismo. Então, os linfócitos fazem parte do sistema imunológico, sistema de defesa. Tá ok? Temos aqui os rins também afetados das suas funções, o fígado também, o sistema neurológico, o sistema vascular, o sistema cardiopulmonar também, que estão afetados por essas alterações nesses eixos também, e os hormônios, principalmente esses 3 hormônios, estrogênio, progesterona e a testosterona. E mesmo, pessoal, as mulheres têm testosterona. Testosterona é um hormônio masculino, por quê? Porque ele tem maior quantidade no homem, no macho, né? Tanto quando eu falo macho, porque eu estou englobando todos os seres vivos, né? Machos, né? Os animais também têm as suas testosterona ali produzidas, por isso que eu estou dizendo macho, por isso, tá certo? Ou seja, a mulher também precisa de testosterona em dose menor. O homem tem muito mais, muito mais mesmo. Tá? Mas a mulher também tem que ter doses ideais de testosterona. Se a mulher, no caso a mulher, tem uma dosagem de testosterona muito baixa, ela perde a libido, ela perde a motivação para a vida, entra em depressão, né? Tem problemas cardiovasculares, tem problema de tumores também, porque a testosterona é um hormônio de proteção do sistema cardiológico, cardiovascular. E também é um hormônio de proteção contra tumores. Né? Veja como ela é importante. A mulher precisa ter, dentro das suas doses, precisa ter. Não pode ter em excesso, senão ela vai ficar musculosa parecendo um homem. Né? E muitas mulheres acham isso bonito, outras já não acham. A grande maioria, na verdade, não acha. Né? Então tá. Então precisamos ter essas dosagens desses hormônios equilibradas no nosso organismo. Tá? E se a gente afeta em alterações nos eixos, esses hormônios vão ficar em desequilíbrio. E tudo, pessoal, é equilíbrio. Nem para mais excesso e nem de menos falta. Tudo dentro do equilíbrio. E como é que a gente sabe que está no equilíbrio, gente? Isso aqui é individualizado. A gente individualiza em doses ótimas para cada indivíduo, né? Para cada pessoa. Dosagem ótima. Não é estar apenas dentro de um padrão de normalidade. O normal não é ótimo para você. Né? O normal é normal para uma população, mas e para você individualmente? Para você individualmente, nós temos que ter dosagens individualizadas, dosagens ótimas, individualizadas, e não apenas um padrão de normalidade populacional. Isso não quer dizer nada. Então, quando nós temos alterações nesses eixos aqui, nós vamos ter agora o próximo passo, que é as complicações degenerativas. Complicações degenerativas, que aí sim, nós já começamos a sentir o problema, né, na pele, vamos dizer assim.
já conseguimos sentir os sintomas, as reações disso, o que está acontecendo, algo errado está acontecendo. Já temos as manifestações, os sinais e os sintomas, sinais físicos, sintomas, já está acontecendo aqui, ó, quando nós temos complicações degenerativas. Essas complicações degenerativas que vai nos levar aqui, ó, o ponto 4. O ponto 4, nós vamos ter aqui, ó, fadiga adrenal, por exemplo, fadiga mitocondrial, fadiga muscular. Vamos ter aqui o hipotireoidismo. E outra coisa, pessoal, a maior parte dos problemas da tireoide é hipotireoidismo. A maior parte, 90% talvez aí, é hipotireoidismo. Nós temos uma pequena parte das pessoas que desenvolvem problema na tireoide, que é o hipertireoidismo. A grande parte é o hipotireoidismo. Então, nós temos aqui o eixo, alterações no eixo, que leva a complicações degenerativas, que leva ao ponto 4, que já é os sintomas, sinais, as reações, as dores já começam a aparecer, né? Aí nós já percebemos que algo está realmente ruim, porque os sintomas já estão aparecendo na nossa saúde. Então, nós temos a fadiga, que pode ser uma fadiga adrenal, muscular, cardiomuscular, né? Temos aí o hipotireoidismo, temos a diabetes já instalando ali. Até então eu falei da glicação, né? Da glicação ou resistência insulínica, mas agora nós já temos uma diabetes instalada, né? Uma diabetes que já está ali, já instalada nesse organismo. Nós temos aqui problema de alteração de humor, pessoas mal-humoradas. Pensa naquela pessoa mal-humorada, né? Talvez esteja falando com você, né? Pessoa que levanta com raiva e dorme com raiva, né? Levanta nervosa e dorme nervosa. Meu Deus, passa o dia irritada, né? Aquela pessoa irritadiça, aquela pessoa que não abre um sorriso durante o dia, não dá um bom dia, não dá uma boa noite, que está sempre ali, como diz no ditado, enfesada, né? Porque esse eixo foi abalado, foi afetado, e a manifestação é falta de humor, né? O sistema imunológico muito fragilizado, né? A pessoa adoece com bobagem, qualquer coisinha, ela está doente, uma febre, uma gripe, isso, é aquilo, outro e tal. Então, nós temos aqui, ó, o sistema imunológico fragilizado. E nessa situação que nós vivemos, sistema imunológico fragilizado é um grande problema para a nossa saúde, né? Então, temos que ter cuidado e melhorar o sistema imunológico. Por isso, ó, tem que sair da rota da doença. Aí nós temos o TGI, que é o sistema gastrointestinal, né? Trato gastrointestinal. Então, nós, pessoal, precisamos cuidar do sistema gastrointestinal, porque aqui onde se manifesta a maior parte das doenças, que é o nosso sistema gastrointestinal, né? Nós temos... Porque todos os outros órgãos e sistemas estão correlacionados ao sistema gastrointestinal, né? Todos os outros órgãos e problemas tem muito a ver com esse trato, o trato gastrointestinal. Então, aí nós já temos doenças do sistema gastrointestinal. Nós temos as doenças renais, deficiências renais, nós temos problemas hepáticos, né, as doenças do fígado, né? Mesmo um cálculo na vesícula, que é uma coisa mais simples, né? Mas uma cirrose, por exemplo, hepática. Nós temos aqui uma esteatose hepática, que é a gordura, não sei, tudo isso é disfunção do órgão, ele não está funcionando corretamente, não está eliminando aquilo que ele tem que eliminar, né? E produzindo aquilo que ele tem que produzir. Então, começam as doenças. Nós temos as doenças, por exemplo, circulatórias, que é a pressão arterial sistêmica. Nós temos aqui também o AVC, que pode estar acontecendo, que são doenças circulatórias, né, cardíaca. Nós temos a asma ali, as doenças pulmonares, né, que pode ser uma asma, pode ser uma bronquite, que é uma inflamação dos brônquios, umas coisas mais simples até umas coisas mais complicadas, como a asma, por exemplo. E aí os cânceres, que pode ser em qualquer parte do nosso organismo, pode estar desenvolvendo câncer ali. A sarcopenia, que é a perca de massa muscular, isso acontece muito em idosos, de adulto para idoso já começa a perder massa muscular. Mas acontece em pessoas jovens também, devido a uma toxinas, falta de nutrientes, podemos aí perder massa muscular mesmo ainda jovem,
né? Mas é mais comum nas pessoas já mais de idade, né? Nós temos aqui a osteoporose, que é a perca de cálcio nos ossos, né? A perca de cálcio nos ossos. Porque, pessoal, na verdade, não é a deficiência de cálcio, porque os profissionais de saúde, tanto ele médico como nutricionista, têm uma mania de suplementar cálcio. Gente, cálcio não é para suplementar. Nós já temos cálcio demais na nossa alimentação. Tudo que a gente come tem muito cálcio. Tem cálcio suficiente, né, para esse organismo utilizar e ter a função desse cálcio. O problema é a fonte do cálcio, no caso o leite, tem uma boa fonte de cálcio, e fornece cálcio que não é adequado para o nosso organismo. A falta de atividade física, porque o cálcio, para ele fixar nos ossos, a gente precisa de impacto. Impacto, pessoal, aqui, ó, impacto. Para o cálcio entrar nos ossos, precisa de impacto. Impacto, impacto. Entendeu? Se você é sedentária, não tem impacto. Não tem impacto. Cálcio não vai entrar nos ossos, não tem impacto. Então, você precisa de fazer atividade física para esse cálcio, para você ter impacto e o cálcio entrar nos ossos. Ok? E o cálcio não tem somente essa função. Cálcio é fonte de energia. A gente precisa de cálcio para ter energia. Cálcio faz parte da liberação, da produção e liberação de energia nos músculos. A gente precisa de função do cálcio nos músculos, todos os músculos, ó, músculo do braço, aqui, opa, para cá, músculo no braço, todos os músculos, e músculo cardíaco também. Músculo cardíaco precisa da função do cálcio, de cálcio ali. Então, nós precisamos de cálcio. Mas a gente tem muito cálcio. O problema, gente, é que, inclusive, é um problema suplementar cálcio, que a gente já tem cálcio demais. O problema é que o cálcio ele precisa de 3 amigos para funcionar junto com ele, né? Ele precisa de magnésio. Magnésio é o transportador de cálcio. Ele precisa de vitamina K2, que é o sinalizador, é o condutor de cálcio. E precisamos de vitamina D, que é o fixador de cálcio. Então, ele precisa de alguém para transportar, esse é o magnésio. Ele precisa de alguém para teleguiar, para mostrar o caminho, esta é a vitamina K2. E precisa de alguém para fixar ele nos ossos, essa é a vitamina D3. Então, a gente precisa ter suficiência desses 3 nutrientes, que é o magnésio mineral, a vitamina K2 e a vitamina D3. A gente precisa desses 3 suficientes no nosso organismo para esse cálcio fazer o papel que ele tem que fazer. Inclusive, na questão da osteoporose, que o pessoal toma muito leite como fonte de cálcio, e as pessoas estão morrendo de osteoporose, estão se quebrando todo, né, de osteoporose, estão sofrendo muitas dores com osteoporose. Mas se toma leite, por que esse leite não resolve? Porque leite não é para resolver a osteoporose. Nunca foi e nunca será o alimento que vai resolver o problema de osteoporose, nem a deficiência de cálcio, nem a osteopenia, por exemplo, nunca vai resolver isso, ele não é o alimento para isso. Até porque o cálcio dele não é compatível com o nosso organismo, então não vai resolver nada de nada. Então a gente precisa ter fonte de cálcio, precisa, e essa fonte não é uma preocupação para nós, porque nós temos cálcio no feijão, nós temos cálcio no trigo integral, na aveia, nas folhagens nós temos cálcio praticamente tudo que a gente come tem cálcio. Então essa não é a sua preocupação, não precisa suplementar cálcio, porque essa não é a preocupação. O que a gente precisa suplementar é vitamina D, fixador, vitamina K2, indicador, e vitamina mineral magnésio, que é o condutor, e que está deficiente na maior parte da população. Então, quando a gente suplementa esse cálcio vai para onde ele tem que ir. E ele vai fazer o papel que ele tem que fazer, né? Então, osteoporose também é um grande problema, mas foi uma boa explicação nisso aqui, para você entender que osteoporose só tem osteoporose quem não suplementa magnésio, K2 e cálcio. Desculpa, magnésio, K2 e D3. É que vai desenvolver osteoporose, porque o cálcio não é o problema, tá certo? Ele vai ser utilizado com certeza. Mas precisamos de atividade física. Não adianta suplementar, pessoal. Só suplementar sem atividade física, esse cálcio acaba não entrando no osso, porque ele precisa de impacto. E só atividade física vai te proporcionar impacto, tá? Para que você possa realmente ter aí
um tratamento, prevenção e tratamento de osteoporose, ok? Então, essas doenças já são as doenças crônicas, tá? Doenças crônicas, que estão em franco desenvolvimento no seu organismo. Então, essas doenças crônicas que estão em franco desenvolvimento no seu organismo, que chegou até aqui, porque você observou que lá na entrada da rota, você teve uma má orientação alimentar. Você veio a vida inteira se alimentando mal e a coisa foi acontecendo. Gente, ninguém adoece de um dia para o outro. Ninguém adoece de um dia para o outro. Já viu aquelas pessoas que morrem de repente? Ah, fulano era tão saudável e morreu de repente. Deu um piripaque e morreu. Gente, não existe morte de repente. Essa morte ela foi desenvolvendo ao longo da vida. Ao longo da vida. Pelos maus tratos do seu organismo, pela má alimentação, alimentação ruim, de má qualidade, alimentação que não tinha os nutrientes necessários, né? Falta de atividade física, o estresse físico mesmo, mental também, trabalha demais, estuda demais, não dá tempo para o corpo descansar, e tudo isso foi uma somatória. E aí vem os vícios, hábito de fumar, de beber, falta de água, inclusive, a pessoa bebe, né? Troca água por bebidas alcoólicas, por refrigerante, suco industrializado, né? Bebe, mas bebe outras coisas que não deveria, bebe demais, e o que deveria não bebe nada, que é a água pura, né? Então, todos esses maus hábitos, durante toda uma vida, foi trazendo as consequências, essa morte ela foi sendo construída ao longo da vida, até que, de repente, o organismo veio à falência, veio o piripaque, ele foi a óbito. Mas ele não morreu de repente. Ele não sabia. Ninguém sabia. Mas o processo estava em desenvolvimento. Estava acontecendo ali um processo de morte. E até que o corpo não aguentou, né? Então, as doenças crônicas, está aqui as doenças crônicas, desencadeadas por um processo de vida, da vida toda, foi que trouxe esse óbito, né? Então, pessoal, essa rota, você observou essa rota não tem saída, ela é uma rua sem saída. Ela é uma rua sem saída. Ela é uma rua sem saída. Se você não mudar de rota, você vai ter um problema sério. Mais cedo ou mais tarde, vai ter um problema sério. Então, você precisa parar, observar que essa rota não tem saída e fazer a mudança de rota. Você precisa mudar de rota. É necessário você mudar de rota. Ah, tem pessoas que falam assim, mas não tem mais o que fazer por mim, porque já estou tão doente, não tem mais nada o que se possa fazer por mim, pela minha saúde. Gente, tem sim. Porque nós estamos trabalhando aqui alimentação. E alimentação tem a ver com a epigenética, né? Aquele estudo da genética e epigenética. Genética, gente, são doenças que acontecem nos genes. A doença que acontece no gene é uma doença genética. Mas esse gene, ele se expressa de acordo com o seu hábito de vida, ok? Então, você dispara o gatilho de acordo com o seu hábito de vida. Então, esse gene vai se expressar. Se você continua na rota da doença, um dia esse gene ele vai expressar e aí você vai ter uma doença, que vai acontecer uma lesão genética no gene ali, ou seja, uma doença genética, e você terá aquela doença que a gente chama de doença genética porque aconteceu nos genes. Mas a epigenética, que é a mudança da alimentação, nós vamos falar isso numa próxima oportunidade, mudança de rota, né? Você está ouvindo hoje sobre saia da rota da doença, nós vamos falar entre na rota da saúde, na próxima oportunidade, entre na rota da saúde, e você vai ver que a epigenética ela está acima da genética. A genética não determina o seu destino. A genética não determina o seu destino. A epigenética, sim, ela pode mudar o seu destino. Então, se você está aí com uma diabetes, com osteoporose, com uma doença cardiovascular, né, com uma doença neurológica, seja uma doença tireoidiana, seja qual for a sua doença, tem como você reverter esse quadro. Tem como você sair da rota da doença, entrar na rota da saúde e mudar toda a sua história, porque aí você vai utilizar os conceitos e as orientações da epigenética, que você vai aprender na próxima oportunidade, e você pode mudar tudo isso. Toda essa história, toda essa rota pode ser mudada. E você pode ter um final feliz? Sim. Sim, você pode ter um final feliz.
Não importa a situação que você se encontra hoje, o seu destino não precisa ser esse. Seu destino pode ser melhor, pode ser mais saudável, pode durar muito mais tempo ainda. Tá certo, pessoal? Então, vamos entrar na rota da saúde? Vamos lá? Então, na próxima oportunidade, nós temos um compromisso aqui, que é um sábado depois da Semana da Medicina da Natureza, da nossa jornada da Medicina da Natureza, que acontece no próximo sábado até o outro sábado, do sábado 21 ao sábado 28. Então, no outro, eu não sei qual é a data aqui, não olhei no calendário para falar para você. Oi? Ok, daqui a pouco eu vou responder as perguntas. Então, no sábado, depois da finalização da nossa jornada, Medicina da Natureza, nós vamos falar sobre esse tema. Entre na Rota da Saúde. E tá aí essa informação lá bem interessante, bem legal para você. Tá bom, pessoal? Beleza, então vamos para nossas perguntas. Pode perguntar aí, pessoal, se tiver pergunta, pode mandar aí que vamos responder agora. Eu vi que tem 2 perguntas aqui. Deixa eu cumprimentar o meu pessoal aqui, meus amigos, né? Siena, que deu boa tarde aqui. O único suco da informação é o suco verde. Olha só, pode ser o suco verde, né? Suco verde é maravilhoso. Agora você deve variar, viu, Siena? Você deve variar os ingredientes desses sucos. O pessoal usa muito couve. Couve é o principal aí que se usa para fazer suco verde. É ótimo, maravilhoso. Só uma ressalva assim em relação ao uso da couve. A couve você deve tirar o talo dela, principalmente se não for couve orgânica. Se for couve orgânica, beleza, tá ótimo, maravilha, sem problema. Se não for a couve orgânica, você tira o talo, porque no talo concentra muito uma substância, um metal tóxico chamado talho. Talho é um metal tóxico e está concentrado ali no talo da couve, se não for couve orgânica. Então, você pode utilizar. Então, usa suco verde, que é muito bom. Mas pode utilizar rúcula e outros sucos também, que são bem legais mesmo de estar utilizando. O Edmar, boa tarde a todos. A Cassie Garcia, tudo bem, Cassie? Que prazer, que maravilha ver você aqui na nossa live. Muito bom, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. E o pessoal que digitaram aí, hashtag Saia da Rota da Doença, que legal, muito bom. Vão concorrer aí o livro, daqui a pouquinho estaremos fazendo o sorteio. A Maria Neide, que estava atrasada, mas não está aqui conosco, chegou, parabéns, obrigado por estar aqui conosco também. Ainda vou buscar... sim, você ganhou o brinde do presente do Dia das Mães, sábado passado, está lá na clínica para você pegar lá conosco, tá bom? Está lá guardadinho para você, na minha estante. Todo dia eu olho para ele, falo, a Maria Kess não vai vir buscar, Maria Eneide, aliás, Maria Eneide não vai vir buscar seu prêmio, vou dar para outro. Mas como foi Dia das Mães, é para você, está lá te esperando, tá bom? Também a Edna não foi buscar o seu presente, vai buscar essa semana, tá bom, pessoal? E a pergunta aqui da Cassie Garcia. Olha, obrigado, Cassie, valeu mesmo por você estar aqui conosco. Quem tem fadiga adrenal pode fazer o jejum? Pode, só que tem que ter equilíbrio nesse jejum. Não pode ser aquele jejum prolongado de muitos dias. Na verdade, eu aconselho você fazer ou jejum de um dia ou jejum de meio dia, de meio período. Aí você pode repetir alguns dias na semana, uns 3 dias na semana, o jejum de meio período, né? E se quiser fazer de um dia, faz só um dia na semana, porque senão você acaba ficando muito mais fadigada, né? Muito mais estressada e não é legal. Então você faz uns 3 dias na semana de meio período ou um dia todo. O dia todo que eu falo de 12 horas, não um jejum de 24 horas, senão você vai ter dor de cabeça também, vai ficar bem fadigada mesmo, bem estressada, então não é legal. Então, você pode fazer jejuns curtos, porque é melhor assim, tá bom? Esse jejum, ele pode ser de sucos, também, um jejum de sucos, tomando só sucos durante esse período, ou pode ser jejum somente com água também. Eu gosto muito do jejum de líquido, pessoal. Na verdade, não existe jejum sem líquido, senão você entra em desidratação. E esse período de desidratação, você tem muita dor de cabeça, porque o corpo começa a produzir muita cetose. Cetose é cetona que leva a cetose, na verdade. Né? Você produz cetona te leva a cetose, que é o excesso da cetona. E essa cetose dá muita dor de cabeça, muito mal-estar, você fica muito nervosa, muito fadigada.
e dá muito mau hálito também. Você percebe que quando você fica longos períodos sem se alimentar, você tem um mau hálito ali. Então, isso é excesso de cetose no nosso organismo. Então, se você faz jejum sem tomar nada, acontece isso. Então, o jejum bom mesmo, correto, é o jejum de líquidos, que você pode fazer com sucos, com água de coco, enfim. Aí você está hidratando bem. E essa hidratação ela deve ser contínua. A cada meia hora, você toma um copo ali de água, ou suco, ou água de coco. Então, você está hidratando o seu organismo. Isso funciona muito bem. É terapêutico e é bem legal mesmo, tá bom? Mais pergunta? Aquece ainda, né? Perguntou aqui. A Maria Neide, né? Maria Neide. Quem já está com osteoporose, o que fazer? Bem, precisa urgentemente suplementar esses 3 elementos que eu já falei aqui na live, que é suplementar cálcio, cálcio não precisa suplementar, suplementar magnésio, vitamina D3 e a vitamina K2. Normalmente, pessoal, a gente não suplementa D sem K2, tá? Por quê? O que acontece? Como já expliquei, a K2 é aquela vitamina que sinaliza o caminho do cálcio. Então, se você suplementa a vitamina D3, mas não coloca cálcio, não vai ter muita função para o cálcio, né? Desculpa, se você suplementa a D3, não suplementar a K não vai direcionar o cálcio. Então, esse cálcio continua perdido no seu organismo. E quando o cálcio está perdido no nosso organismo, pessoal, ele pode se concentrar, fixar nos vasos sanguíneos, causando ali uma obstrução. E normalmente ele está junto ali com colesterol, com triglicerídeos. Isso é muito ruim, então vai fazer uma barreira ali, uma obstrução ali. Então, sempre suplementando magnésio, K2, D3. Aí o cálcio vai ser canalizado para o osso. Osteoporose é uma deficiência de cálcio no osso. Está faltando cálcio no osso. Então, se você colocou esses 3 elementos no seu organismo, aí você vai canalizar o cálcio que você está usando nos seus alimentos, e muitas vezes esse cálcio ele está perdido no organismo, muitas vezes ele forma ali calcificação em alguma parte dos seus ossos, lugar indevido, né, formando bico de papagaio, por exemplo, e outras protuberâncias ali de cálcio concentrado em lugar inadequado, inapropriado, né? Então ele vai pegar esse cálcio e vai levar lá para o osso, onde está precisando. Gente, o nosso organismo ele é extremamente inteligente. Ele sabe o que está precisando e aonde está precisando. Ele sabe mesmo. Ele sabe mesmo. Então, se você suplementou o que ele precisa, ele vai pegar aquilo que está em excesso e vai levar para o lugar onde ele está precisando. Então, se já está com osteoporose, suplementa esses 3 elementos, que o cálcio vai lá para os ossos, onde ele está precisando, e vai fazer essa reparação ali, onde está precisando. Tem dor? Tem dor. Então, vamos tomar aí um anti-inflamatório também para aliviar essa dor. E anti-inflamatório, a coenzima Q10 é um dos melhores anti-inflamatórios para questões de dores. A vitamina C também é um grande anti-inflamatório para questões de dores. Então, você pode suplementar mais essas 2 vitaminas, esses 2 nutrientes, para, no caso de alívio da dor, tá bom? A Cass perguntou se beneficia o quadro. Sim, Cass. Beneficia sim, ajuda também, muito mesmo. Fazer jejuns, né? Vai melhorar ali a situação ali do quadro que você está tendo uma fadiga adrenal, sim, vai ajudar bastante, tá bom? Alivia, mas tem que ter cuidado ali no tempo de duração deste jejum, somente isso. Você pode fazer várias vezes, 2, 3 vezes na semana e repetir várias semanas. É muito bom. Jejum, gente, o jejum terapêutico, inclusive tem uma live nossa, já é uma live já bem passada, já de algum tempo, tá no nosso canal aí. Pode procurar sobre o jejum que tem aí, e parece que são 2 lives sobre o jejum. Então, você pode assistir lá e ver como fazer um jejum de maneira adequada, tá bom? Depois eu vou fazer ela de novo, mais atualizada, para melhores informações. Mas beneficia, sim, o quadro da adrenal, tá bom? Estresse adrenal. Bem, pessoal, então acabou as perguntas. Vamos para o nosso sorteio. Vamos sortear, então, o nosso livro. Deixa eu mudar aqui a tela.
Ok. Cadê a tela? Cadê a tela, Lucas? Esse aqui. Beleza. Vamos sortear o livro. Lucas pode ir para o sorteio. Nós tivemos algumas pessoas comentando aí. Esse será o livro. Se você for de Brasília, você pega conosco na clínica. Se você for de outro estado, aí a gente manda pelo correio, tá bom? Mas quando eu digo Brasília, é todo o entorno também, inclui o entorno. Então você pega lá na clínica. Pode ir para o sorteio, Lucas. Pessoal, aguarde só um minutinho. Vamos mudar de tela aqui para o sorteio. O sorteio é ao vivo. Enquanto o Lucas coloca o sorteio aqui, pode colocando aí, Lucas, eu vou falando. Lembrando você, sábado que vem, o nosso encontro é às 19h30. Tá bom? 19h30, nós teremos aqui o nosso encontro com a nossa abertura da nossa jornada Medicina da Natureza. No sábado que vem, teremos 2 palestrantes aqui conosco. Durante a semana, você será informado dos palestrantes, os horários de cada um e os temas de cada um. Pode ir para o sorteio. Então, fique atento aí nos nossos canais, para você não perder a nossa jornada. É a semana toda de palestrante com temas legais para você, tá bom? Opa, o sorteio, vamos lá então. Pode sortear. Tá aparecendo. Pessoal, deu 0 participante aqui, mas nós temos participante. Ele vai refazer aqui para conectar aqui os participantes do sorteio. Aguarde só um minutinho, porque esse sistema é assim mesmo, né? Às vezes acontece. Faz de novo. De repente é a palavra hashtag Rota da Doença. Só mais um minutinho, pessoal, que o sistema não está reconhecendo vocês que participaram com a hashtag. Então, enquanto o Lucas faz isso aqui, eu vou falando com você. Lembrando você que sábado que vem uma semana inteira de lives para você. Vamos falar da medicina da natureza. Vamos falar dos 8 remédios que a natureza traz para a gente de maneira gratuita. Tira o C cedilha, talvez é o C cedilha. O pessoal deve estar colocando sem C cedilha. Está colocando sem C. Pessoal, comenta aí de novo, porque algumas pessoas colocaram Rota da Doença com C cedilha e outras sem C cedilha. E, na verdade, tem gente que colocou aqui Rota Doença. Como que você colocou lá? É Rota da Doença. Rota da Doença, comente aí Rota da Doença com C cedilha. Foi colocado no nosso sistema Rota da Doença com C cedilha. É por isso que não está reconhecendo o pessoal que colocaram Rota Doença e outros colocaram Rota Doença sem C cedilha. E aí o sistema não reconhece. Então tem que ser exatamente como nós apresentamos aqui. Inclusive, coloca aqui para o pessoal ver. Coloca aparecendo aqui. Para passar aqui, ó. Ele vai exibir aí para você. Aí, ó, tá vendo? Rota. Ah, não, você colocou também errado. Rota doença. Pessoal, tem que colocar assim, ó, rota doença. Porque houve aqui, porque o sistema ele reconhece só se tiver tudo certinho. Não estando certinho, ele não vai reconhecer, né? Então, coloca rota da doença. O Lucas está corrigindo ali, rota da doença com C cedilha. E aí vai dar certo, porque ele vai captar todo mundo que digitou correto. Rota da doença com C cedilha. Pessoal, aguenta mais um pouquinho aí. Digita mais um pouquinho aí, todo mundo digitando, para dar certo, né? Rota da doença com C cedilha. Vocês estão observando aí? Estão vendo aí, pessoal? Então, vamos lá. Vamos comentando aí, para a gente conseguir fazer aí nosso sorteio. Rota da doença com C cedilha. O hashtag, lógico, né? Colocar o hashtag, né? Hashtag Rota da Doença, como você está vendo aí, que aí vai dar certo.
Beleza, 2 pessoas participaram, então vamos lá, faz o sorteio aí. Ok, vamos lá para o sorteio. O Edna, de novo, Edna, outro livro. O Edna participou já 2 vezes do mesmo livro, vai ter outro prêmio. Mas eu quero dar meu livro para alguém, vai sortear. Então, o Edna, eu vou te dar um outro prêmio no lugar do livro, tá bom? Senão você vai ficar com tanto livro, você não vai conseguir ler tudo, né? Você já tem um, ganhou um outro, vou te dar um outro livro diferente, e esse aqui vai valer um outro prêmio, que depois a gente decide qual outro prêmio para você, tá bom? Então, vamos, se você ganhar agora, no próximo, não vale. Então, só para quem participou agora. Vamos lá de novo. Só 2 pessoas comentaram, então vai ser a nossa amiga aqui, que é Cassie. Cassie, isso, não tinha como ser outro, né? Então, Cassie, o livro, assim que você for na clínica, né? Então, você vai lá na clínica, talvez em breve, né? Você vai na clínica, então você vai receber o seu livro, tá bom? Para você ler uma boa leitura, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela sua participação. Valeu mesmo ter você conosco. Lembre-se que sábado que vem, às 19h30, estaremos juntos com a nossa abertura da nossa semana, da nossa jornada Medicina da Natureza. Vamos falar dos 8 remédios da natureza, que são remédios gratuitos, onde você vai poder usufruir desses benefícios, desses remédios gratuitos da natureza e assim ter mais saúde, tá bom? Pessoal, grande abraço, fico aqui. Deus abençoe você ricamente. Até mais.